amados amigos y hermanos, Muito boa tarde, presentes amados amigos e irmãos. y también en otros países, ministros e iglesias E também em outros países, ministros e igrejas conectados con esta actividad. com esta atividade. Que las bendiciones de Cristo Que as bênçãos de Cristo sean sobre cada uno de ustedes, sejam sobre cada um de sobre vocês, el misionero Miguel sobre o missionário Miguel Bermudes y Marinho su esposa e sua esposa, y todos los ministros e todos os ministros y todos los e hermanos todos os irmãos en todos los países em todos os países y aquí presentes. e aqui En presentes. el nombre del Señor No nome Jesucristo, do Senhor Jesus Cristo. Amém. es para mí una bendición grande É para mim uma grande bênção estar com vocês en esta ocasión nesta ocasião, para compartir con ustedes para un momento compartilhar com vocês os momentos de companheirismo alrededor de la palabra de ao Dios redor da palavra de y Deus su programa e do seu programa correspondente a este tiempo final. a este tempo final. Leemos Leremos en 1 de Corintios em 1 de Coríntios, 15, capítulo 15, versos de 42 versículos 42 ao 57, que diz: así también es la resurrección de los muertos. assim também a ressurreição dos mortos. Se semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Siempre en deshonra, Semeia-se em ignominia ou desonra, ressuscitará em glória. resucitará en poder. Semeará-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Cuerpo espiritual, Semeia-se corpo natural, ressuscitará em corpo espiritual. E se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, viviente, foi em alma vivente, e o último Adão, espíritu vivificante, espírito vivificante. mas lo espiritual Mas no es primero, não é primeiro o espiritual, senão o natural, ou o animal, depois o espiritual. hombres de la tierra. O primeiro homem é da terra, Segundo hombre e o segundo homem, es del cielo. que é o Senhor, é do céu. Cual el terrenal, tales también Qual o los terreno, terrenales, tais também cual el os celestial, terrestres, tales e también qual o los celestial, celestiales. tais também os celestiais. Y así como hemos traído E assim la como imagen del trouxemos a imagem do terreno, tenemos también la assentaremos também a imagem do celestial. Pero esto digo, hermanos, Agora digo isto, irmãos, que la carne y la que sangre a carne e o sangue não pode herdar el reino de Dios, o reino de Deus, ni la corrupción, nem a hereda corrupção la herdar em incorrupción. corrupção. He aquí os digo un misterio. Eis aqui vos digo um Todos mistério. dormiremos, Na verdade, pero todos nem seremos todos dormiremos, mas transformados todos seremos transformados no momento, en un abrir y cerrar de num ojos, abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque se tocará la porque trompeta, a trombeta los muertos soará serán e os mortos ressuscitarão ressuscitados, incorruptíveis, incorruptibles, y nosotros e nós seremos transformados. seremos Es transformados. necesario que esto corruptible Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, inmortalidad, e isto que é mortal cuando esto se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível y esto mortal se revestir da incorruptibilidade, entonces se e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Que Deus abençoe almas as nossas almas su palabra com sua palavra, nos abra el entendimiento, nos abra o entendimento abra las e nos escrituras, abra as escrituras comprenderlas para compreendê-las y así crecer e assim en la palabra del Señor, crescer na palavra do Senhor uno de nosotros, en el nombre em del cada um de Señor nós. Jesucristo. Amén. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. El orden A divino ordem divina para la para resurrección a y la ressurreição e a transformação. hablando Disso estaremos falando en esta ocasión, nesta ocasião, porque este es el tema porque principal. esse é o tema principal para o último dia. Pueden tomar asiento, Pode se si tienen sentar, bondad. queiram ter a bondade.
el apóstol Pablo, O apóstolo Paulo, hablándonos de este mismo tema nos falando deste mesmo tema, en Romanos capítulo em Romanos, no capítulo 8, nos dice nos diz que clamamos que por la adopción. clamemos pela adoção. La adopción A adoção es la transformación é a transformação de nuestro cuerpo dos nossos físico corpos físico a un cuerpo físico a um corpo físico imortal, incorruptible, incorruptível, glorificado glorificado y joven. e jovem. ¿Para cuánto tiempo? Para quanto tempo? Para toda la eternidad. Para toda a Igual al eternidade. cuerpo glorificado que tiene Cristo. Igual ao corpo glorificado que Cristo tem, que está tão jovem como quando subiu ao céu. E quando ressuscitou, Propios discípulos nem os seus lo próprios discípulos o reconheceram. Después de estar 3 años y medio con él, Depois de estar 3 anos e meio com ele em seu ministério, agora ressuscita e não o conhecem. es como si el abuelito o abuelita suya É como se o seu avôzinho ou a sua avózinha, era cristiana que era cristã, o su abuelito ou cristiano seu avôzinho que era cristão, ou seu papai ou a sua mamãe, e morreram con 50 o com 70 años. 50 ou 70 Y anos. ahora cuando resucitan, E agora, quando ressuscitam, aparece aparece um jovencito, jovenzinho ou uma jovenzinha de 18 a 21 anos de hijo idade, mío, ¿cómo está? lhe dizendo: meu filho, como está? Porque yo estoy mejor que tú. Porque eu estou melhor que Yo tu. estoy tan joven como cuando Estou como tão está jovem Jesucristo, como nuestro está Salvador. Jesus Cristo, nosso Salvador. Y usted pensaría, no puede ser. E você pensaria: não pode Usted es mi ser. papá o mi mamá. Você é meu papai e eu minha mamãe, porque eu sou mais velho Entonces, que você. recordaría, ¿no recuerdas Então lhe recordaria. que se hablaba en la iglesia? Não recordas que depois que se falava na igreja que íamos ressuscitar jovenzinhos como de 18 a 21 anos de idade? Tú no me conoces, E agora tampoco não me conocieron los conhece? discípulos de Jesucristo Como ya tão poucos resucitado. discípulos reconheceram Jesus Cristo já leíste ressuscitado? también que cuando Jesucristo resucitó, Não leste também que quando Jesus Cristo ressuscitou, seus discípulos não o reconheciam? se resucita Porque en quando se cuerpo ressuscita, glorificado, joven, se ressuscita em corpo glorificado, jovem e eterno. para siempre ser joven, E para ser lo cual sempre es una jovem, promesa para o qual é uma promessa para exclusivamente aos crentes em Cristo, nosso Salvador. Ese es el cuerpo que todos necesitamos. Esse é o corpo que todos necessitamos, e essa é a promessa que Cristo fez para ¿Y mim para quién más? e para quem mais? Cada uno de ustedes también. Para cada um de vocês também. Así es que yo estoy muy feliz en Assim é que eu estou muito feliz em que ver ustedes creen que vocês lo creem prometido. no que Cristo prometeu, Hablado San Pablo, ou San do Pedro, qual falou São Paulo, falou São Pedro e os demais apóstolos e também os demais profetas. Ahora, Vejam Jó. se dice que el libro de Job es Se diz que no livro de Jó é o mais antigo da Bíblia. dice Job en el capítulo 19, Vejam o que diz verso Jó no capítulo 19, versículo 25 em diante. 25 al 27, 25 ao 27. capítulo 19, verso Capítulo 19, 27, versículo dice Job, 25 ao 27 diz, de Jó. Porque eu sei que o meu Redentor se vive agotará sobre el polvo, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele ou minha carne, contudo ainda em minha carne verei a Deus. y mis ojos lo verán. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros o contemplarão. E por isso os meus rins se consomem no meu interior. E quando Cristo ressuscitou, também Jó ressuscitou. Estava no paraíso, no seio de Abraão. Lo vio entrar al paraíso, Assim, quando o viu entrar no paraíso e tendo saído já do inferno, onde deixou os nossos pecados, pasa al paraíso passou o paraíso
Y el padre de la fe, Abraham, E o pai da fé era abre la Abraão, puerta abre a porta y le da la bienvenida. e lhe dá as boas-vindas. E ali Jó podia dizer: Este é o meu Redentor da qual eu falava. Yo sé que mi Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Y allí lo estaba viendo. E ali o estava vendo. Resucitaron con él los E santos ressuscitaram com ele os santos do Antigo Testamento, en cuerpos eternos, em corpos eternos, en los cuales están vivos, nas quais estão vivos no reino de Deus. y aparecieron a muchos en la E ciudad de apareceram Jerusalén. para muitos na cidade de Jerusalém. E não conheciam. E quem ia conhecer Abraão e Sara? Se murieron ancianos. E se morreram Ahora anciões? unos jóvenes aparecen por Jerusalén. E agora uns jovens aparecem por Y son Abraham Jerusalém y Sara, e são Abraão e Sara. Isaac, Isaac, Jacob, Jacó, los patriarcas, os patriarcas, todos ellos. todos eles. Y después de 40 días E depois de Cristo de estar 40 dias visitando a sus de discípulos, Cristo estar visitando os seus no discípulos, menos de un día en la semana, não menos de um dia da semana, siempre los domingos, sempre aos se domingos, ve que los visitaba. se vê Porque os domingos que era o os dia visitava, que se porque os domingos era o Os dia discípulos em com que se todos os reuniam crentes. os discípulos E com todos esse os dia crentes. E esse dia Honra, é honra, en honra Y de la resurrección de Cristo. em honra da ressurreição de Cristo. Y los sábados, E os pues, sábados, iban a la sinagoga a predicar. pois iam nas sinagogas levar a para mensagem. pregar e levar a mensagem. Ahora, Cristo le aparece en diferentes ocasiones Agora, y todavía Cristo no aparece em creen. diferentes ocasiões Y siempre hay e Tomasitos ainda nem criam. en los lugares donde E los cuales dicen, sempre "Si yo há no veo, no creo". tomezinhos nos lugares, aos quais dizem: Tomás era un creyente, se eu não vi, não creio. pero Cristo le dice, Mas Tomé era um Tomás, ven acá, crente, coloca tu mano aquí. viu e Y creu. contado, mira Mas mi Cristo mano. lhe diz: Tomé, vem Y aqui, entonces coloca sua mão aqui em meu Tomás lado dice, oh Señor mío, Dios mío, e olha minhas mãos. E então Cristo le dice, Tomé diz: porque ves, ahora crees. Oh meu Senhor, meu Deus. Cristo lhe diz: porque vês, agora crês? Bem-aventurados que não viram e creram. Nosotros no vimos, Nós não vimos, pero creemos. mas cremos. Algo que sucedió 2000 años Algo que atrás, aconteceu 2000 anos nosotros atrás. lo creemos Nós cremos de todo corazón, de todo o coração, porque la fe está acá en el alma, en el porque a corazón. fé está aqui na alma, no coração. E com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Esas palabras de fe, eso que cree, Fala essas palavras de fé. es Isso su que testimonio. crê, fala. É Dá seu testemunho testemunho do que crê. e dá testemunho do que crê. Somos bienaventurados São porque bem-aventurados porque cremos creemos en la venida y muerte de Cristo, na en la cruz del vinda Calvario, e que morte de sucedió Cristo na cruz do unos 2000 Calvário, años atrás. que aconteceu há uns 2000 anos atrás. Y E somos los más bienaventurados somos os mais bem-aventurados de todos los tiempos, de todos os tempos, porque estamos viviendo en el tiempo porque estamos vivendo no tempo en que em que creemos cosas cremos em que coisas van a materializar, que vão se materializar e a vamos ver e entendê-las, porque Él ha prometido porque Ele prometeu nos abrirá las escrituras como le que abrió las nos escrituras abrirá a as Escrituras como abriu as Escrituras aos seus discípulos lá, en San Lucas, em São capítulo Lucas, no 24. capítulo 24. Les abrió las escrituras. Lhes abriu as Escrituras. Vejam ¿Cómo es que les abre el como é entendimiento? que lhes abre o Abriéndole las entendimento, escrituras, abrindo as Escrituras ungiéndolos e con su ungindo-os com seu Espírito, para que entiendan esas escrituras. para que entendam essas Escrituras. O sea, Ou seja, hablando, falando-lhes as Escrituras correspondente ao tempo, enseñándoles ensinando esas escrituras essas Escrituras y abriéndole con ellas. e abrindo com elas o entendimento. Le debo el Salmo Devo-lhes o Salmo 17, 17, el verso 15 dice, versículo 15, que diz: en cuanto a mí, dice el rey Quanto a David, mim, diz o rei Davi, en cuanto a mí, quanto a mim, veré tu rostro en justicia contemplarei teu rosto, a tua face na justiça,
Cuando Eu me despierte a tu satisfarei semejanza, da tua semelhança. Él despertó. Recuerden que E los quando acordar, creyentes ele em despertou. Cristo Recordem não morrem, sino que que os dormem. crentes em Cristo não morrem, y cuando son mas, resucitados, mas que dormem. han sido despertados. E quando são Por isso, ressuscitados, quando Cristo foram pode ressuscitar despertados. Lázaro, no Por isso, capítulo quando 11, Cristo foi ressuscitar Lázaro, no 21 capítulo ao 11, 27 de São do versículo 21 ao 27 de São João, Cristo le había dicho a los discípulos, Cristo havia dito aos discípulos: Lázaro, Lázaro, nosso amigo, não dorme. físicamente. Nosso amigo dorme. Y ellos no entendían si duerme, Falando-lhes que estará bien. tinha morrido Porque cuando no fisicamente. está bien, duerme bien. E eles não entendiam. Y ellos sabían que había estado enfermo. Se dorme, está bem. Porque quando a Y pessoa como está no bem, entendían, dorme Cristo les dice, bem. "Nuestro E amigo eles ha sabiam muerto". que tinha Ahora, ou estava doente. esse E era o eles, normal. como não entendiam, Cristo diz: nosso amigo morreu. entiende cuando la persona termina sus días aquí en la tierra. Agora, Pero los creyentes esse en era o Cristo termo han sido normal que as sellados. pessoas entendem quando a pessoa termina seus dias aqui na terra. Mas os crentes em Cristo foram ensinados de que o morrer fisicamente é dormir, porque vão despertar novamente para serem ressuscitados, a ressurreição El rey David, e o despertar dentre os mortos. E o rei Davi sabia él que ele despertaría a despertaria la semejanza del Señor. à semelhança do Se Senhor. despertaría Ou seja, despertariam jovens y todavía está tan joven e como ainda estão tão jovens como fue resucitado el rey quando David. foi ressuscitado o rei Sé que Davi. cuando lo veamos, Ou seja, cuando él que murió, quando o teníamos vermos, 70 años. quando ele morreu, tinha uns vemos ao 70 rei Davi, anos. Quando vamos ver vejamos o rei Davi, não vamos ver um velhinho, Un jovencito mas de um 18 a jovenzinho 21 de años. 18 a 21 de idade. Así fue con Job Assim foi com Jó y con todos los creyentes. e com todos os crentes que ressuscitarão com Cristo no passado. Y para los creyentes E para os crentes del nuevo pacto, do Novo Pacto, del Nuevo do Testamento, Novo Testamento, que son los creyentes que forman la iglesia del que são Señor os crentes que Jesucristo. formam a igreja do Senhor Jesus Cristo, está a promessa da ressurreição em corpos eternos. Y esa resurrección E essa es ressurreição la primera é a primeira ressurreição, juntamente con la resurrección de Cristo juntamente com a ressurreição de Cristo. del Antiguo Testamento, E os que crentes resucitaron con do Cristo Antigo Testamento que ressuscitaram com Cristo há 2000 anos atrás, ao redor de 2000 anos atrás. y ahora E agora, nosotros nós, como cuerpo como místico de corpo Cristo, místico de Cristo, hemos estado esperando y estivemos continuamos esperando e continuaremos esperando a vinda do Senhor para nuestra transformación, para a si nossa permanecemos transformação, se permanecermos vivos, vivos. y si morimos E físicamente, se morrermos fisicamente ou dormirmos, ser resucitados sermos ressuscitados la imagen, à imagem e semelhança de Cristo, nosso Salvador. porque Él es nuestro Porque Redentor. Ele é o nosso No hay Redentor. otro Redentor, No. no hay otro Salvador, solamente hay uno y su nombre es Señor Jesucristo. Y ahora en ese tiempo, la tierra está clamando. Não há outro Redentor, não há outro Salvador, somente há um, e seu nome é Senhor Jesus Cristo. E agora, neste tempo, a terra está clamando Como cuando la persona por uma transformação. está Todos esses terremotos, de todo maremotos, corazón y vulcões e angustia tudo isso, por algo, e a terra por su clamando. salud, por sus Como familiares, quando a pessoa para que está Cristo los clamando llame de al todo o reino de coração Dios. e em angústia por Así algo, la tierra está clamando. por sua saúde ou por seus familiares, para que Cristo o chame para o reino de Deus. Y eso dará Assim a terra está clamando, lugar clamando por uma a transformação. la renovación E isso del dará planeta lugar à Tierra renovação do planeta por Terra medio de los volcanes por meio dos que vulcões, cubrirán la tierra que con cobrirão ceniza a volcánica, terra com cinza la renovarán vulcânica, la tierra a renovarão a terra y será fértil e será fértil luego para el milenio, depois para o milênio. y las aguas E as águas que ahora vemos que subirán agora del nivel. vemos subirão ao nível, Muchos lugares muitos quedarán lugares bajo. ficarão embaixo d'água. Eso no lo podemos evitar. Isso não podemos Son evitar. profecías que São tienen profecias que têm que se cumprir. una tercera guerra mundial Uma terceira atómica. guerra mundial También atômica ocurrirá. também ocorrerá. No lo podemos evitar. Lo Não podemos profético evitar.
no se puede evitar, solamente se puede. O profético não se pode evitar, somente se pode atrasar um Dios sabe hasta pouquinho. dónde lo puede atrasar. Mas Deus já sabe até onde pode atrasar. Como pasó con Nínive. Como aconteceu com Pero Nínive. después, más adelante, la destruyó. Ahora Mas depois, mais adiante, a destruiu. E agora que vendrán encontramos que virão problemas, grandes problemas para o planeta Terra e que afetará a família humana. pero Mas estamos seguros en Cristo, estamos seguros em Cristo, en la roca inconmovible na rocha inabalável dos séculos, hemos sido cortados, da qual temos somos sido parte. cortados, somos parte de Cristo. Por isso é que San Por isso é Pablo que São Paulo e San Pedro e São hablan Pedro falam de que Cristo es la piedra, de que el ángulo, Cristo é la a piedra angular. pedra de ângulo, a pedra E luego angular. San Pedro en E depois 1 São Pedro, Pedro, em capítulo 1 de 12, Pedro, versos capítulo 2, 4 e 6, versículo 4 e 6 que diz somos que piedras vivas. somos pedras vivas. E de onde fomos cortados? De Cristo, a pedra de La ângulo, piedra angular. a pedra angular. Ahora veamos Agora vejamos cómo está como está o planeta Terra clamando. Romanos, de capítulo 8, verso Romanos 18, capítulo 8, do que versículo dice, 18 em diante, que diz: "Pues tengo por cierto que Porque las para mim aflicciones del tenho tiempo por certo presente no que son as aflições comparables deste con la tempo gloria presente que não tendrá são que para se nosotros comparar estamos com a manifestados, glória que em nós porque el anhelo há de se ardiente de la revelar. creación es el Porque a aguardar ardente expectação da criatura de los hijos de espera Dios. a manifestação dos filhos El de anhelo Deus. de la creación, O desejo da criação, el anhelo o desejo de toda a criação, de não solamente toda del a planeta Tierra, criação, sino de toda a não criação, somente do planeta Terra, mas sim de toda a criação, la manifestación é aguardar a manifestação dos filhos de Deus. E o que é isso? es la transformación É a transformação dos filhos de Deus de imortais a imortais. É a ressurreição dos mortos em Cristo em corpos glorificados, eternos e jovens, igual ao de Cristo. E a transformação nossa dos que vivemos. Isso, quem está esperando? Toda a criação. Por isso está esperando a manifestação dos reis, juízes e sacerdotes do reino de Deus, do qual Cristo é a cabeça. Cristo de los sacerdotes es el sumo sacerdote. Cristo Cristo de los reyes dos es el rey sacerdotes del rey é o sumo y Señor sacerdote. dos señores. Cristo dos reis é o rei dos reis e Senhor dos senhores. El juez E supremo. Cristo dos juízes e é o juiz supremo. E nós somos o seu gabinete. Somos reyes, Somos reis, sacerdotes y jueces. sacerdotes e juízes. Por isso que a Bíblia diz no capítulo Que los 6 santos juzgarán al que mundo. os santos julgarão o mundo e até os anjos. Alguno podrá decir, E alguém poderá dizer: deixe-me Satanás para que eu julgue a ele ou eu julgá-lo. no se Espere, adelante. não se adiante. Más bien esté bien usted con Melhor esteja bem você com Deus, Dios, sabiendo lo que le espera a los ángeles. sabendo o que aos anjos espera, eles encabeçados por Satanás, O ou Luzero, ou Lúcifer, como queiram chamar. es importante estar bien agarrado É de Cristo, importante nuestro estar bem agarrado de Cristo, nosso Salvador. Ele é a nossa única esperança, Salvador, única esperanza de nossa vida única esperança de vida eterna. eterna. Y ahora, E agora, continuando aquí, continuando aqui, ya hemos visto lo que vimos o esta que é essa manifestação dos filhos de Deus. Mais adiante na leitura encontraremos também. Porque a ardente expectação da criatura é esperar a manifestação dos filhos de Deus. Versículo 19, passamos ao 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa do que a sujeitou,
na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade e da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme, veio? A criação está gemendo, toda a criação. E por que está gemendo? Vamos ver. E está juntamente com dores de parto até agora. E não somente ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Bem, o mesmo que espera o planeta Terra e toda a criação, a manifestação dos filhos de Deus. A quê? A adoção. Ou seja, a redenção do nosso corpo. Seremos redimidos de mortais a imortais, de corpos físicos mortais, temporários, que se envelhecem, que adoecem, que morrem, dos quais corpos, diz São Paulo, que é corpo animal, mas há corpo celestial. Seremos mudados fisicamente de corpos mortais, corpo animal, a corpo celestial, corpo glorificado, igual ao corpo glorificado de Cristo nosso Salvador. Não queremos ter que deixar nosso corpo, porque enquanto tivermos, temos a oportunidade de trabalhar na obra de Cristo. E isso significa que quando Cristo reparte os galardões, temos mais galardões que se morremos antes do tempo. Porque quem morre antes ou que morre, depois olha de lá e diz: aqui pois está bom, mas lá é onde se armazena, onde se fazem os trabalhos e se armazena um tesouro no céu. E Cristo disse: façam tesouros onde? Nos céus. Portanto, para armazenar tesouros no céu, terá que estar aqui, onde está se trabalhando no programa divino correspondente ao tempo que nos corresponde viver. Não podemos trabalhar no programa divino que corresponde ao tempo de Noé. Teríamos que estar construindo uma arca de madeira em uma montanha. Cada tempo tem seu trabalho. Cada etapa da igreja tem seu trabalho. Tem seu mensageiro, ao qual Deus lhe revela o seu programa para esse tempo. Ele o dá a conhecer ungido com o Espírito Santo, fala e Deus começa a trabalhar com as demais pessoas. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra, porque com o coração se crê para a justiça e depois com a boca se confessa para a salvação. Ele começa a pregar essa mensagem divina que recebeu da parte de Deus e a fé começa a nascer na alma das pessoas. E as pessoas a dizerem: isto é o que eu estava esperando, isto é o que eu lia e eu entendia. Porque Deus vem em seguida, através do seu instrumento de carne, nos ensinando, nos abrindo as Escrituras e nos abrindo o entendimento para compreendermos. E assim, todos começamos a trabalhar na obra de Deus para o tempo em que corresponde viver. E começa a se cumprir as coisas que disse que faria a Igreja do Senhor Jesus Cristo no tempo final. Temos grandes promessas para o nosso tempo. A Igreja do Senhor Jesus Cristo, como corpo místico de crentes, tem grandes promessas. E Cristo vai cumpri-las em Espírito Santo no meio da sua igreja, usando a sua mesma igreja. Por isso é que temos que ter em consideração para saber que não será Cristo vindo em seu corpo físico fazendo as coisas. Porque ele recebeu uma ajuda idônea, que é a sua igreja, a segunda Eva, através da qual se reproduz em muitos filhos e filhas de Deus. Por isso mandou pregar o evangelho a toda criatura. E o que crê e for batizado será salvo, mas o que não crê será o quê? Condenado. São Marcos capítulo 16, do versículo 16,
do 15 ao 16. Ele, Cristo, o grão de trigo que foi semeado na terra, se reproduz por meio da planta de trigo, que é a sua igreja. E se reproduz em muitos grãos de trigo, muitos filhos e filhas de Deus. E no tempo do fim, pois realiza a colheita, o recolhimento de todos os escolhidos, e os transforma e os leva à ceia das bodas do Cordeiro, para o qual diz que enviará os seus anjos, que são os ministérios de Moisés e Elias no tempo final. E isso, para os judeus, é o sexto selo. E para os crentes em Cristo, o que está prometido para trazer bênçãos no último dia. Elias não será Elias literal, é o ministério do profeta Elias, que esteve em Elias Tisbita, o qual operou o Espírito Santo em Elias, porque o único que tem ministérios é o Espírito Santo. Cristo é o Espírito Santo, é quem tem ministério e distribui ministérios aos diferentes mensageiros que ele envia. Operou esse ministério em Elias Tisbita, era Cristo em Elias. Depois Cristo em Eliseu, operando o ministério de Elias pela segunda vez. Por isso disse Eliseu: eu quero que uma dupla porção do Espírito que está em ti venha sobre mim. E quando veio sobre Eliseu essa dupla porção, e abriu o Jordão como tinha Elias aberto, os filhos dos profetas disseram: o Espírito de Elias repousou sobre Eliseu. E qual é o Espírito de Elias? O Espírito Santo, o anjo do pacto, operando o ministério de Elias pela segunda ocasião. Depois, quando João Batista esteve pregando, ele se identificava com as promessas correspondentes para esse tempo. Mas muitos dos discípulos de João Batista, que depois se tornaram discípulos de Cristo, perguntavam: não diz a Escritura que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas? E Cristo lhe falou, disse: Elias já veio, e não o conheceram, e fizeram dele tudo o que quiseram. E então compreenderam o que lhes tinha falado de João Batista. Isso está no capítulo 17, versículo 1 em diante. E também no capítulo 11, Cristo já os tinha dito que João Batista era aquele Elias que tinha que vir. E não se recordavam, talvez, e talvez não tinha como nós na atualidade, lápis ou caneta e papel, ou telefones onde se escreve tudinho. Os jovens quase já não usam caderneta. Alguém pede um lápis ou uma caderneta e em seguida buscam. Não, eu tenho aqui escrito, mas assim é a tecnologia. Por isso é que algumas vezes há jovens que não sabem multiplicar com um lápis ou um papel, ou escrever. A gramática também se afeta, mas assim é a tecnologia. Agora nos detivemos aqui, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, que já temos o corpo espiritual angelical, o Espírito Santo. E agora nos falta o corpo físico glorificado, a segunda parte da redenção. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança fomos salvos. Ora,
Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que se vê, como alguém o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Assim que esperamos nossa transformação em menos tempo do que esperavam os apóstolos. Porque eles já levam ao redor de 2000 anos esperando. Passarão para o paraíso, a sala de espera, mas ali não se cansam, não tem que trabalhar, nem comer, nem dormir, ali não há noite também. E ali tudo é paz, tranquilidade e felicidade. Ali estão seguros. Mas disseram ao irmão Branham algo que mostra que tem desejo de comer. Talvez olham para cá e nos veem comendo. Não sabemos. E disseram, aqui nós nem comemos, nem dormimos, nem trabalhamos. Mas ali não se cansam de estar ali. Nem tem que sair bem cedo pela manhã para madrugar, para pegar o automóvel ou o ônibus, para chegar ao trabalho e depois voltar cansadinhos. À tarde para tomarem banho, comer e dormir. Não dá tempo quase para outra coisa. Lá não tem esses problemas, ou não há. Eles olham de lá e veem as atividades que temos, pregando o Evangelho de Cristo, nos reunindo, cantando, louvando a Deus, e gostariam de estar em nosso meio, em corpos físicos. Porque em corpos angelicais, não sei se dão uma voltinha e conseguem descer, porque eles estão a uns 12 pés. Daí em diante está essa dimensão onde habitam. Onde estão? E isso é como uns 4 metros de altura. E já nessa altura estão. Mas não sei se descem e caminham entre nós. Eles gostariam. E quando talvez nos veem comer, poderão dizer, isso parece que está bom. E não podemos dar nem uma colherzinha. Tem que regressar em corpos físicos, como Cristo fez, retornou em corpo físico glorificado, e então eles não criam que era fisicamente, mas que criam que era um espírito. E Cristo lhe diz, o espírito não tem carne nem osso como eu tenho, nem sangue. Tem algo de comer? Dão um pedaço de peixe, um favo de mel e comeu diante deles. E eles lembram disso, assim que desejam voltar para estarem conosco. E dizem ao reverendo William Branham, e quando regressarmos, lá comeremos. Estão convidados. Assim que vamos ter uma visita dos crentes das eras passadas para estarem no meio dos crentes do tempo final. Assim que já veremos como será isso. Vai ser algo tão glorioso que a nossa mente não pode alcançar em entender. Mas sabemos que o maior avivamento será no último dia. E será a maioria de jovens. Porque quando eles voltarem ou regressarem, regressarão jovenzinhos. E são milhões, mas com um corpo glorificado. Não há problema, porque é interdimensional. Ou seja,
que eles não terão problemas, que eles não terão problemas e nós, quando formos transformados, também não teremos problemas. Estamos vivendo Já estamos vivendo no no tempo final. Não sabemos quanto tempo falta para começar a segunda parte da semana número 70 da profecia de Daniel, que são 3 anos e meio que tem que ver com o povo hebreu. Mas somente podemos dizer que aguardem um pouquinho. O deles virá para esse ciclo, embora a sua introdução seja um pouquinho antes, mas estão em espera. E quando todos recebamos a fé para sermos transformados, cada um de nós, sem ser transformados os nossos corpos, então virá a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós os que vivemos. Para a nossa transformação da alma espiritual, para sermos transformados interiormente e ter o Espírito de Cristo e assim ter o corpo angelical, teofânico, que nos corresponde. Tivemos que crer, escutar a pregação do Evangelho de Cristo, a pregação, a revelação da primeira vinda de Cristo e a obra que Ele fez em seu ministério de 3 anos e meio. E recebê-lo como nosso Salvador, sermos batizados em água em seu nome e receber o seu Espírito Santo, e assim obtivemos a transformação espiritual interior. E agora, para a transformação física, receberemos a revelação, a fé, a revelação da segunda vinda de Cristo em sua obra de reclamação, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e Juiz de toda a terra. E assim obteremos a fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra revelada para o dia em que lhe corresponde viver. E assim receberemos então essa fé que necessitamos para receber a nossa transformação física e sermos levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, temos que estar na expectativa, porque já estamos chegando ao ponto culminante do programa divino prometido para este tempo final, onde Cristo vai se manifestar em toda a sua plenitude no meio da sua igreja. E isso será a terceira etapa. E isso será em uma grande carpa catedral. Ou seja, que tudo isso tem que ir se juntando em uma etapa da igreja, e não pode ser na primeira, na segunda, terceira, quarta, ou quinta, ou sexta, ou sétima, pois a sétima já teve seu mensageiro e seu mensageiro se foi. Ele tratou de ter o lugar onde a terceira etapa se manifestaria, uma grande carpa catedral e um quartinho pequeno de madeira. Ele tratou, mas não era para o seu tempo. Portanto, não era para a sétima era da igreja, é para a era da pedra angular, a era de ouro da igreja, que está representada no lugar santíssimo do templo que o rei Salomão construiu, onde estava a arca do pacto e os 2 querubins de ouro, um a cada lado, e onde estavam os 2 querubins gigantes de madeira de oliveira coberto de ouro, onde veio a presença do Senhor em uma nuvem, uma coluna de luz, dentro desse lugar santíssimo, no meio dos 2 querubins de ouro. E também no templo ou tabernáculo que o profeta Moisés construiu, no lugar santíssimo, que estava coberto de ouro, e aí estava a arca do pacto, e aí entrou a presença de Deus nessa coluna de fogo, que de dia se via como uma nuvem e de noite era uma luz. Entrou
E aí se colocou no meio dos dois querubins de ouro. Portanto, a igreja do Senhor Jesus Cristo, sendo o templo do novo pacto, do Novo Testamento, tem também lugar santo e lugar santíssimo. O lugar santo se corresponde às eras passadas, e o lugar santíssimo corresponde a que tempo? Ao nosso tempo. Portanto, aí estará o que foi representado nos dois querubins de ouro e o que foi representado nos dois querubins de madeira de oliveira coberto de ouro. Somente ao dizer oliveira, já se refere às duas oliveiras, os ministérios do último dia, de Moisés e Elias, que estarão nesse lugar santíssimo da igreja, que é a era da pedra angular. E aí também estará a presença de Cristo, a coluna de fogo, como esteve no templo que o rei Salomão construiu, e como esteve no tabernáculo que o profeta Moisés construiu. Vejam. A promessa no capítulo 18 de Deuteronômio, versículo 15 ao 19, e também no capítulo 13 de Deuteronômio, nos fala de um profeta como Moisés, que Deus levantará. Esse profeta foi Cristo 2000 anos atrás em sua manifestação em carne humana, e será Cristo no último dia em sua vinda, e consequentemente sua vinda será para trazer bênção à sua igreja. E os judeus, quando virem Cristo em sua vinda no meio da sua igreja, dirão: este é o que nós esperamos. Por isso os judeus estão com os olhos bem abertos. Agora, como será isso? Tudo isto? Na terceira etapa, no cumprimento da visão da carpa, que é o que será aberto todo esse cumprimento. O mistério que causou silêncio no céu como por meia hora, o mistério da sua vinda. E para que ele veio? Para a sua igreja. Como veio aos judeus em sua primeira vinda, ele vem para a sua igreja no último dia. Ele veio aos judeus, que é a sua igreja do Antigo Testamento, do Antigo Pacto, 2000 anos atrás, e virá para a sua igreja, que é a sua igreja do Novo Pacto, que nasceu no dia de Pentecoste, e conclui seu trabalho, e completa o trabalho de reclamação no último dia, vindo à sua igreja e reclamando todos os crentes e transformando-os. E os que morreram crentes nele, ressuscitando-os em corpos glorificados para levá-los à ceia das bodas do Cordeiro, onde sua igreja será revestida como rainha e Cristo como rei, para o reino milenial, para estar com ele aqui na terra, como reis e sacerdotes e juízes, ou seja, sua equipe, seu gabinete de governo. Agora, muitas pessoas gostariam de trabalhar no governo do seu país e gostariam de ter uma boa posição aí, mas no governo do Senhor Jesus Cristo para o reino milenial, teremos a melhor posição. E não porque pedimos, mas porque fomos eleitos ou escolhidos, predestinados por Deus para ocupar essa posição. Vejam, quando Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram até Jesus Cristo, porque tinham visto no Monte da Transfiguração, no capítulo 17 de São Mateus, onde Cristo lhes mostrou o que será e como será a sua segunda vinda, com Moisés e Elias, eles souberam que esses ministérios de Moisés e Elias estariam manifestados no meio da sua igreja. E no capítulo 20, versículo 20 em diante de São Mateus,
van, Vão, y en San Marcos también e em habla São de Marcos eso, também van con su fala madre. disso. Vão com sua mãe, Y Jesús le pregunta, e Jesus lhes pergunta: ¿qué desea? o que deseja? Ella le dice, yo deseo E diz-lhe: que en tu reino eu desejo que em teu reino meus filhos, ou meus esté a dois tu derecha filhos, y otro a tu um izquierda. esteja à tua direita e o outro Quase à nada tua pediram. esquerda. Quase nada pediram. Las dos posiciones más importantes As duas después de la posições posición de Cristo. mais importantes depois da posição de Cristo. Recuerden que Lembre-se muchas personas que dicen muitas "Esta es mi pessoas mano dizem: derecha". esta é a minha mão direita. El más importante, al que le confío todo, O mais Al importante que é quem confio le tudo, dejo que haga ao que todas lhe las deixo cosas que yo faça tengo que todas hacer. as coisas que eu tenho, que eu tenho a fazer. Y el de la izquierda E a es el otro. esquerda é o outro. Y entonces E então Jesús le dice, Jesus diz: podéis beber la copa que he de beber. podem Ellos dicen, beber a taça que eu tenho que beber? E eles dizem: sim, porque o que estão buscando é uma bênção no reino de Deus. E não pode buscar e ver quais são os problemas, tem que ver qual é a bênção e crer que vai chegar. E essa é a meta do crente. Y Cristo les dice, E Cristo lhe diz: el sentaros a mi o derecha y a mi sentar à minha izquierda, direita e à minha esquerda não é meu dá-lo, aquellos para quienes está a não ser aqueles para quem está preparado. Ou seja, que vocês não podem vir a mim para yo la- a- me dizendo que lhe dê essa posição, porque eu a quem unicamente posso dar aqueles para os quais está designada essa posição. Essa aparecieron allá y é esa a era posição de que Moisés e querían. Elias. Apareceram Recuerden que en una lá, ocasión también, essa, cuando en Samaria no los recibieron, e essa era a posição que eles queriam. como Recordem que Santiago que em uma dijo, ocasião também, quando em Samaria não receberam Tiago, que é para que Santiago, los quemen. e João dizem a Jesus: quer que mandemos descer fogo do céu, como fez Elias, para que os queime? ¿Y quién no? Cristo lhe diz: vocês não sabem de que espírito são. Veio. Y Queriam esas ser son como Elias. promesas Queriam para ser- el día posterior. E quem não? Alguien Cristo le va a dar E ser como Moisés. esa posición. E quem não? E essas são as promessas para o último dia. Alguém, Cristo vai dar essa posição, mas não vamos falar disso agora. Isso está sob De Moisés y Elías. o sexto selo, que é o ministério das duas oliveiras de Moisés e Elias. Mas algum dia, Cuando estemos quando en el estivermos cumplimiento no de la visión de la carpa, cumprimento ahí da será. visão da carpa, Onde se abrirá aí esse mistério será completamente. onde se abrirá esse mistério completamente. Se abrirá el misterio de la segunda venida Se de abrirá Cristo, o mistério da segunda vinda de del Señor Cristo, con sus ángeles, a con vinda do Senhor com seus anjos, Moisés y Elías. com Moisés e Elias. Y va a ser sencillo, E vai porque ser las cosas simples, de Dios, porque mientras as más coisas de grandes, Deus, más quanto maior, sencillas son. mais simples são. ¿Quién iba a pensar Quem ia pensar que el Mesías en su primera que, venida iba a ser un que o Messias em sua primeira vinda seria um operário carpinteiro, da construção. um operário da construção y una persona pobre? e uma pessoa pobre? El dueño, O dono, el creador y o dueño de toda la Criador e creación, dono de toda a criação, agora vem como uma pessoa simples, pobre e carpinteiro. no un hombre educado de Não um homem universidad, educado de sino universidade, como oficio de carpintero. mas com um ofício Y después carpinteiro. parece, por lo que se ve, E depois aprendió a pescar también. parece, Ou por já isso sabia se pescar. vê, aprendeu a pescar Mas que Pedro- também, ou já sabia pescar, mas que Pedro, mais que Pedro, porque Pedro lutou e seus discípulos para pescarem em umas quantas ocasiões e não conseguiram tirar nada com a rede. E Cristo diz: agora tira a rede à direita. Atiraram à direita e a rede vem carregada de peixe. Quem era melhor pescador? Cristo. E diz: venham após mim e eu os farei pescadores de homens. Naquelas pescas que ele dirigiu, está mostrando as pescas de almas para o reino de Deus, que Cristo realizaria através dos ministros, dos mensageiros e apóstolos. Para o último dia também há uma promessa. Em São Mateus capítulo 24, do versículos 47 ao 50.
nos dice, onde nos diz, capítulo 13, capítulo 13, (47 al 50 del capítulo 13 de San Mateo) 47 ao 50 do dice, capítulo 3 de São Mateus diz, igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixe. E estando cheia, a puxam para a praia e assentando-se apanham os cestos para os cestos bons. Os ruins, porém, lança fora. Assim será na consumação do século, ou seja, para o tempo final será assim. Virão os anjos e esses los dos olivos, são as duas oliveiras. y apartarán a los E malos separarão aos maus dentre os y los justos echarán el horno de e fuego, lançá-lo allí será na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes, ou seja, os lançarão na grande tribulação. Agora vejam como nessas parábolas que Cristo dá, está contido o mistério do reino dos céus. E porquanto não é para todos entendê-las, ou entender o reino de Deus, ou o reino dos céus, os apóstolos lhes dizem a Cristo, pelo capítulo 13, versículos 11 em diante. Versículo 9 em diante do capítulo 3 de São Mateus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Qualquer pessoa pode dizer, se todos temos ouvidos, mas nem todos têm ouvido para ouvir a palavra do Senhor. Tem ouvido para ouvir música por um lado, jogos de futebol por outro lado, mensagens políticas por outro lado, diferentes coisas, para ouvir muitas coisas, mas para ouvir a palavra do Senhor é preciso ter ouvidos para ouvir de Deus, o qual depende de que na alma tenha fome e sede do Senhor ou do alimento espiritual. Então a pessoa tem ouvidos para ouvir e assim se alimenta da alma. Alimenta a alma dessa pessoa com a palavra do Senhor, porque não somente de pão viverá o homem, mas do que? De toda a palavra que sai da boca de Deus. A alma vive com toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse é o alimento para a nossa alma. Assim como o arroz e o feijão e todas essas coisas é o alimento para o quê? Para o nosso corpo. E se aproximando dele, os seus discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? E ele respondendo disse-lhe: porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Portanto, é um privilégio, uma bênção grande que Deus nos tenha dado ter ouvidos para ouvir a palavra do Senhor. Ter esse privilégio que foi dado da parte de Deus. Ter o privilégio de ouvir e que nossa mente seja aberta para entender a palavra de Deus, as Escrituras, as profecias, o programa de Deus para o tempo que nos corresponde viver.
Porque cualquiera que tiene, le Porque será dado, aquele será que dado, tem se dará, y tendrá más, e terá em más que el abundância. que no tiene, Mas aquele que não aun lo que tem, tiene, le até será quitado. aquilo que tem lhe será Por tirado. eso les hablo Por isso parábola, lhes falo por parábola, viendo no ven, porque eles, e vendo, não veem, oyen, nem e ouvindo, não ouvem e nem compreendem. Luego el verso Depois, 16 de este mismo capítulo 13 dice, sigue diciendo, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos. depois no versículo 16 desse mesmo capítulo 13 diz, continua dizendo, mas bem-aventurados vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Aquele que tem ouvidos para ouvir a palavra do Senhor para o tempo que lhe corresponde viver, é uma pessoa bem-aventurada, tem ouvidos para ouvir e olhos para ver o programa de Deus. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis ver, oír, e não ouviram. la primera vez de Ver e ouvir a primeira vinda de Cristo e ouvir que as Escrituras estavam se cumprindo, todas essas Escrituras que Cristo citava aos seus discípulos, y para este tiempo final, e para esse tempo final, assim como para cada etapa da igreja, foram bem-aventurados todos os que viram y han oído la e palabra del ouviram Señor, a palavra y han do recibido Senhor e a Cristo como receberam a Salvador. Cristo como Y Salvador. para el día E posterior, para o último dia, la bendición es doble. a benção é dupla. Por eso nos dará Por isso, la fe, nos para dará a ser fé para transformados, sermos transformados llevados con Cristo a la e levados cena com do Cristo à Cordeiro. ceia das bodas do Cordeiro. Porque para el día posterior, Porque para o último en dia, adición, em acréscimo de receber e ter a revelação da primeira vinda de Cristo e sua obra de redenção na cruz do Calvário, e tê-lo recebido como Salvador, e ter recebido essa transformação interior, nos dará Cristo, Cristo nos dará a revelação da sua segunda vinda e nos transformará fisicamente e nos levará com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. Mientras tanto, estamos Enquanto colocados isso, en lugares celestiales, estamos colocados em lugares celestiais em Cristo Jesus, en el campo espiritual. no campo espiritual, Pero pronto será mas también em en el breve campo será também no campo físico, físico, o o corpo glorificado, dentro del reino de Dios, dentro do yendo a reino la de cena Deus, del Cordeiro indo con à Cristo, ceia para das bodas do recibir la Cordeiro investidura com Cristo, de reyes, para receber a literais aqui na investidura de tierra, reis el reino literais aqui na terra, no reino do Messias. Cristo, Cristo, el rey de reyes, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, e sua igreja, a rainha, compuesta por qué? composta pelo Por quê? los creyentes Pelos en Cristo, crentes nuestro em Salvador. Cristo, nosso Salvador. E agora, Jacob y Juan querían Tiago e João, la parte en el reino a principal, parte no reino sentarse a la derecha y a la principal, izquierda. se sentar-se à direita Eso e à es esquerda. lo que está en Apocalipsis, E isso é o que está em capítulo Apocalipse, 21, do capítulo 3, versículo 20 ao 21, verso 20 al onde 21, nos donde diz, dice, ao que vencer, capítulo 3 de Apocalipse, versículo 20 ao 21. capítulo 3 Capítulo 3 de Apocalipsis, de Apocalipse, verso 20 al 21, versículo dice, "He aquí yo estoy 20 en ao la puerta 21 y diz, llamo, eis que estou à si alguno porta oye mi voz e y abre bato. la puerta, Se alguém ouvir a entraré minha voz y e cenaré abrir a con él y él porta, conmigo. entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Para el tiempo de los apóstoles Se tenía que fosse decir, para o tempo dos apóstolos, tinha que dizer, porque ellos estaban allá en el Medio Oriente, por el Medio Oeste, por el Este. tomarei o café da manhã, porque ele estava lá no Oriente Médio, pelo meio leste, pelo leste. E a ceia se faz pela La luz salió por parte el da este tarde. y tomó la ruta E no tempo da hacia el tarde oeste, haverá luz. que es el continente A americano, luz saiu pelo leste consta de e Norteamérica, tomou a rota para o oeste, que é o continente americano, que consta da América do Norte, o Caribe e América do Sul. Norteamérica, Centroamérica, América do Norte, Suramérica y el América Caribe. Central, América do Sul e o Caribe. Esse é o território De la manifestación de Dios para el tiempo da manifestação de Deus para o tempo Para a final, sexta para a sétima y la era edad de piedra e a angular. era da pedra angular. Y de después se tornará al E este desde aí depois voltará para o en el leste, momento correspondiente. no momento correspondente.
Y después, E depois, en el reino del Mesías, o reino do Messias, en el este estará no leste, toda su iglesia, estará toda a sua igreja. E daí se extenderá. se estenderá. Los guiará a Cristo, Ou les dará Cristo os guiará, el territorio que lhes les dará o toque território gobernar. que lhe corresponde governar. Yo soy la puerta y llamo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se sente comigo no meu trono. Isso era o que queria Tiago e João, sentar-se com Cristo em seu trono, lá em cima. Queriam mais trono. Cristo também já lhes tinha dito pelo capítulo 19 que se sentariam com ele que se sentariam com ele su trono em seu trono en 12 tronos. em 12 tronos. Y capítulo 19, versos de 28, 27 en adelante dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado E no capítulo todo 19, do versículo 27 em diante, que diz, pues tendremos. de São Mateus: então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Sempre os judeus, por qualquer coisa que façam, querem recompensa. Os crentes em Cristo trabalham sem esperarem recompensa, mas Cristo prometeu recompensar a cada um conforme seja a sua obra. Os crentes em Cristo trabalham por amor. Jesús les dijo, E Jesus lhes de disse: cierto os na digo verdade vos que en digo la regeneración, que vós, eso es en el reino milenial, que me seguiste, que en la regeneración, quando cuando el Hijo del na hombre se siente en el regeneração, trono de su isso é gloria, no reino milenial, o Filho do Homem, ese es el trono de David. Recuerden que el que ángel Gabriel le se dice a la assentar Virgen no trono María, da sua glória, esse é o trono de Davi. versos Recordem que o anjo Gabriel diz à Virgem 36 Maria, de no São capítulo 1, Lucas, do versículo 30 ao 36 de São Lucas, que o Espírito Santo fará sombra sobre ela, e o santo ser que nascerá será chamado Filho de Deus, e Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, para siempre. e reinará para sempre. ¿Sobre quién? Sobre Israel. Sobre quem? Sobre Israel, e consequentemente sobre todas as nações, La capital de los porque a reinos capital será Jerusalén. do reino será Jerusalém, e o Distrito Federal desse reino será todo Israel. De cierto os E digo Jesus que en la disse-lhes: regeneración, em verdade vos digo que vós que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós se assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. ya ellos tenían su trono asegurado. Ele já tinha o seu trono garantido no capítulo 19. E já no capítulo 20, querem Al lado de se Cristo, cada sentar ao lado de Cristo cada um. uno, o que le colocaran el Ou trono que lhe colocasse o trono, já que já os tinha oferecido. de los dos olivos. Ou que lhes dessem o trono das duas oliveiras, mas não lhes foi concedido. Pero no le fue concedido. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Então Zebedeo se aproximou deles a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando. Capítulo 20, versículo 20 em diante de São Mateus. y pidiéndole algo. E fazendo-lhes um Y le pedido. dijo, E lhes ¿qué disse: quieres? o que queres? Y ella le dijo, E ela ordena que respondeu: tu reino Dize que se sienten estos teu dos hijos Dizem míos, que estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda no teu no reino. sabéis lo que Jesus, porém, respondendo, lhe disse: podéis beber não sabeis del o que vaso pedis? que yo Pode vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo yo soy que, bautizado. com que eu sou batizado? Y ellos le dijeron, E disseram-lhes eles: sí podemos. podemos. Ellos le dijeron, podemos. Disseram-lhe: Y ellos habían podemos. oído que Cristo dijo para que Eles crean. tinham ouvido que Cristo disse: para o que crer, nada é impossível. Para o que crer, tudo é possível. Y habían escuchado también E tinham escutado também Cristo les decía que Cristo lhes dizia
Si creían, Se podían crescem, decir a este monte, podiam muévete dizer de a aquí este allá, y se monte: movería. move-te daqui para lá, e se moveria. Y les dijo, E a la lhes, verdad, e lhes de mi vaso beberéis, diz ele: y con el bautismo na verdade, con que yo bebereis soy o meu bautizado, cálice e sereis seréis batizado com o bautizados. batismo com que eu Pero sou batizado. sentaros a mi derecha Mas y a o mi sentar izquierda à minha direita no es mío dar, ou à minha esquerda sino a aquellos não me para pertence quienes dá-lo, está mas preparado por é mi Padre. para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Cuando los 10 oyeron esto, E quando os 10 se ouviram enojaron isto, contra indignaram-se los 2 hermanos. contra os 2 irmãos. O sea, se puede decir, pusieron Ou seja, bravos. ficaram bravos. Ya nos Estes. ha prometido sentarnos en 12 Já nos en 12 prometemos tronos, a sentar y em ahora 12 quieren tronos e agora eles querem mais. Es que cuando uno empieza a É que recibir la quando bendición a de Dios, pessoa começa a cada día receber quiere a más. bênção de Deus, cada dia quer Y mais. si uno sabe que hay E se a pessoa sabe la posibilidad, que há possibilidade, trata de que Cristo se la dé trata de que Cristo a él. adera a Ele. Recuerden, el hermano Branham vio la visión de la carpa. Recordem, tuvo um la visión de la irmão carpa, viu a visão da capa, ele teve quis a essa visão da bendição. capa e ele quis essa bênção. pero no le fue concedida Mas porque não lhe no foi era concedida para porque él. não era para ele. Ahora vean aquí, Agora vejam aqui. ahora pasamos al capítulo 3. Agora passamos ao capítulo 3 do versículo 21. Já lemos o versículo Al que 20. venciere, Ao que le daré vencer, que se siente lhe conmigo en mi concederei trono, que se sente comigo assim em meu como eu trono, vencido e assim me como sentado eu com meu venci Pai e no me seu sentei com meu Pai no seu que tem trono. ouvido, oiga E lo quem que o tem Espírito ouvido, diz às igrejas. ouça o que o Espírito diz às Espírito igrejas. Santo está falando. Cristo, em Espírito Santo, está falando essa Y ahora promessa. está prometiendo E que agora está al prometendo vencedor, al que venciere, le dará ao que se vencedor, ao que com ele em vencer, seu trono. dará que se sente com ele no Assim, seu trono. ¿cuál es el trono de Assim, qual é o trono de Cristo? Cristo? El trono de David. O trono de Davi. Así dice, así como yo he Assim vencido y me he sentado diz, con mi assim Padre como eu en su venci trono. El e me trono sentei com celestial meu Pai em seu trono, o trono celestial, es o trono celestial una promesa que é uma los promessa discípulos amados que os discípulos amados, Santiago y Juan Tiago e João, querían agarrar también. queriam agarrar também. Y se los dejaban. E se os deixassem Y Cristo se lo e permitía. Cristo permitisse, agarraban esa bendición. agarravam essa bênção. Esa es la bendición más grande. Essa é a maior bênção de todas as bênçãos En el reino de que há no reino do Messias. alguien Alguém la va a recibir. vai receber. ¿Y por qué no la recibieron E porque San Pedro, San não Pablo, receberam todos São esos Pedro, apóstoles? São Paulo e Santiago todos y esses Juan? apóstolos, e Porque Tiago e João também? No era para ellos. Porque não era para eles. Pero Cristo dijo, no es Mas mío Cristo darlo, sino disse, aquellos não a quien é está preparada. Eso es para los dos olivos. minha dá-lo, En palabras más claras. a não ser aqueles a que está preparada. Isso é para as duas oliveiras, em palavras mais claras. Por isso aparece no Monte da Transfiguração as duas oliveiras, que são Moisés e Elias. Surgirán E, portanto, en la iglesia del Señor de Jesucristo, de onde la surgirão edad esses de la ministérios? tierra, que es el Surgirão lugar na igreja do santíssimo, Senhor Jesus Cristo, da era da Pedra Angular, que é o lugar santíssimo onde estavam representados, lá no templo que o rei Salomão fez, e prostrou, colocou 2 querubins gigantes de madeira de oliveira coberto de ouro. A madeira de oliveira nos fala de humanidade e o ouro nos fala da divindade. E ali também estão os 2 querubins de ouro sólido também, o qual mostra como é no céu também. E ali no céu, Gabriel e Miguel são os principais, portanto são os da direita e da esquerda. A ordem divina para a ressurreição e a transformação está na era da pedra angular, onde para essa ressurreição e a transformação dos que vivemos estará a manifestação de Cristo em sua segunda vinda à sua igreja com as 2 oliveiras. E depois, o povo hebreu o verá e dirá: isto é o que nós estávamos esperando. Portanto, oramos pelos judeus, porque eles têm a promessa da parte de Deus para serem cumpridas na segunda parte
da semana número 70, que corresponde aos últimos 3 anos e meio das 70 semanas de Daniel, porque os primeiros 3 anos e meio já se cumpriram na primeira vinda de Cristo. E o segundo será para o último dia, que será na grande tribulação. Nesse tempo será que se cumprirá a segunda parte da semana número 70. Mas algo acontecerá antes desses 3 anos e meio, no meio da igreja, que eles verão e dirão: isto é o que nós estamos esperando. E nós também o estamos esperando. Primeiro o receberá, esperando. O primeiro receberá a igreja do Senhor Jesus Cristo e depois os judeus. O reverendo William Branham diz, falando do 7º selo, diz, e falando o que é a segunda vinda de Cristo, diz, como virá e quando virá. Isso não foi revelado. E está bem que não tenha sido revelado, e que há tantos imitadores que depois viriam tratando de imitar para destruir o programa divino. Por isso o mistério do 7º selo será já aberto no final, e nos dará a fé para sermos transformados e raptados. A ordem divina para a ressurreição e a transformação da igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso está em São Mateus, capítulo 17, do versículo 1 ao 13. Aí está a ordem da sua vinda. Vindo com ele as 2 oliveiras. E isso dá cumprimento também a São Mateus, no capítulo 24, do versículo 30 ao 31, onde diz: e enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, e juntarão os seus escolhidos, os escolhidos do povo hebreu, que são 144.000, 12.000 de cada tribo. Ou seja, que há grandes promessas para a igreja do Senhor Jesus Cristo para o último dia e para os judeus também. Vimos a ordem para a ressurreição e a transformação. Em Moisés estão representados os que morreram e serão ressuscitados, e em Elias os que serão raptados sem ver morte. Foi para mim uma grande bênção estar com vocês, conversando, como em uma escola bíblica, com todos vocês, mas a escola bíblica é amanhã. Assim, amanhã é um dia muito especial para todos nós, onde estaremos ao estudo bíblico correspondente a amanhã, se Deus quiser, onde chegarão cedinho os que quiserem se sentar um pouco à frente. Orem muito por mim, para que Deus me dê, sobre o tema de amanhã, tudo o que necessitamos saber da parte de Deus, para que as Escrituras sejam abertas e o nosso entendimento também sejam abertos para compreender a Escritura, como aconteceu com os discípulos do Senhor Jesus Cristo 2000 anos atrás, quando Cristo ressuscitou e esteve novamente com eles, mais glorificado. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês que estão presentes e os que estão em outras nações, e sobre ti também, Miguel Bermudes Marinho. Que Deus te use grandemente no programa divino correspondente a este tempo final. E abençoe a todos lá em São Felipe. E os prospere espiritualmente e materialmente a todos lá em São Felipe, e em todos os países, e em todas as nações. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.